Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar apresentando a autorização baseada em claims da ASP.NET Core. Nessa semana nós vamos ver como criar políticas personalizadas baseadas em claims. Então, até a semana anterior, nós vimos que a plataforma .NET permite criar políticas de autorização usando políticas pré-definidas através dos métodos requiredClaim e requiredRole. Esses métodos eles são usados para autorizar usuários e restringir o acesso a recursos de uma aplicação com base em claims e também com base em roles. O método requiredClaim ele é usado para especificar que um usuário precisa ter uma determinada declaração ou claim para acessar um recurso protegido na aplicação. Já o método requiredRole é usado para exigir que o usuário tenha uma role específica para acessar o recurso. Então, como exemplo, nós usamos o método requiredClaim para registrar a política isAdminClaimAccess, definindo que o usuário deveria possuir a claim cadastrado em. Então, nós usamos esse código aqui e usamos o método requiredClaim. Além das políticas pré-definidas, a plataforma .NET também permite criar políticas de autorização personalizadas com base em nossos requisitos, usando claims e também roles. Essas políticas personalizadas, elas são uma maneira flexível de implementar a autorização, permitindo definir regras de acesso que não estão limitadas apenas ao uso dos métodos requiredClaim e requiredRole. Então é possível definir as suas próprias políticas de autorização personalizadas usando a interface iAuthorizationRequirement e a classe AuthorizationHandler. Então, essa interface e essa classe, elas são a base para implementar uma política personalizada. Então, a seguir eu vou apresentar o roteiro básico para criar uma política personalizada. Então, a primeira coisa a fazer é criar uma classe que implemente a interface iAuthorizationRequirement. Essa classe, ela deve representar a regra de autorização que você deseja aplicar ao recurso da sua aplicação. A seguir, é preciso criar uma classe que herde da classe AuthorizationHandler de T, onde T aqui é o tipo da sua classe que implementa a interface iAuthorizationRequirement. Então essa classe ela será responsável por avaliar se a regra de autorização que foi definida pela interface iAuthorizationRequirement é atendida ou não. Feito isso, nós temos que registrar a política de autorização personalizada no serviço de autorização da ASP.NET Core, usando o método addPolicy da classe AuthorizationOptions. E com isso concluído, nós podemos aplicar a política de autorização personalizada usando as anotações authorize nos métodos do controlador ou nas rotas da sua aplicação. Então agora, para mostrar a aplicação deste roteiro e a utilização da interface iAuthorizationRequirement e da classe AuthorizationHandler, nós vamos criar uma política de autorização personalizada com base na claim cadastrado em, que foi atribuída ao usuário admin localhost na semana anterior. Nós vamos definir uma política onde nós vamos verificar o tempo mínimo de cadastro com base no valor que foi definido nessa claim cadastrado em. Assim, a primeira coisa que nós vamos fazer, seguindo o roteiro, vai ser criar a classe que implementa a interface iAuthorizationRequirement. Eu vou usar este código aqui, ó. Então eu estou definindo uma política que eu chamei de tempo cadastro requirement, que vai verificar se o tempo de cadastro de um usuário é maior ou igual a um valor mínimo, que eu estou chamando aqui tempo de cadastro mínimo. Então aqui eu estou definindo uma propriedade pública, tempo cadastro mínimo, que vai armazenar o valor mínimo do tempo de cadastro, que vai ser calculado com base na claim cadastrado em. Então aqui eu tenho definida no construtor dessa classe, né, essa propriedade que eu vou poder usar para avaliar a política de autorização. Então, feito isso, a próxima etapa é criar
a classe que herda de Authorization Handler. Eu chamei essa classe de Tempo Cadastro Handler. Então ela tem que herdar de Authorization Handler de T, onde T aqui, ó, ela representa o Tempo Cadastro Requirement, que é a classe que eu usei para implementar a interface. Então essa classe ela é responsável por avaliar a política de autorização personalizada, Tempo Cadastro Requirement, e vai determinar se o usuário atende aos requisitos definidos na política. Então aqui eu tenho um método Handle Requirement Async, que é executado automaticamente pelo sistema de autorização quando o usuário tentar acessar um recurso protegido. Ela recebe dois parâmetros, ó, o contexto de autorização e o requisito de autorização que eu estou definindo, ó, Tempo Cadastro Requirement. A seguir, eu estou verificando se o usuário possui a CRAN, ó, cadastrado em. Se ele tiver essa CRAN, então eu recupero o valor da CRAN e a seguir converto o valor, que no nosso caso aqui é uma data no formato string, para o formato datetime. Eu uso o método datetime parse. A seguir, eu comparando essa data com a data atual, olha, eu converto essa data calculando o tempo de cadastro e aqui eu converto para anos. Então eu vou ter aqui em tempo anos o tempo de cadastro em anos. E aí eu comparo esse tempo com o valor mínimo, ó, especificado em tempo cadastro mínimo, que foi definido aqui, o tempo cadastro mínimo requirement. Se o tempo de cadastro do usuário for maior ou igual ao tempo mínimo de cadastro, o método context succeed requirement vai ser chamado, indicando que o requisito de autorização foi atendido com êxito. Caso contrário, o método retorna sem fazer nada. Então essa seria a implementação da classe que herda de Authorization Handler e que vai avaliar a minha política de autorização personalizada. Feito isso, eu tenho que registrar a política de autorização na classe Program. Aí eu faço isso usando o método Builder Service Add Authorization, que é usado para adicionar o serviço de autorização ao container de injeção de dependência. E aqui eu uso o método Options Add Policy. E aqui eu estou registrando, ó, a política Tempo Cadastro Mínimo. Essa é o nome da política que eu vou usar, onde eu estou adicionando o requisito de autorização personalizado, olha, Tempo Cadastro Requirement. E aqui que eu estou definindo o tempo mínimo, que no nosso exemplo vai ser 5 anos. Então isso significa que apenas os usuários que se cadastrarem pelo menos há 5 anos poderão acessar o recurso protegido por essa política, Tempo Cadastro Mínimo. E aí, para fechar, eu não posso esquecer de adicionar o serviço de injeção de dependência para o manipulador de autorização personalizado, ó, Tempo Cadastro Handler, que implementa a interface iAutorization Handler. Se você não fizer isso, isso aqui não vai funcionar. Então, com isso, eu tenho a política de autorização personalizada baseada em CRANs implementada, aí eu posso aplicar essa política. Então agora eu vou abrir o nosso projeto, olha, e vou fazer essa implementação. Então, para fazer isso, ó, eu vou criar aqui no projeto uma nova pasta que eu vou chamar de Policies. Então eu vou agora incluir aqui, ó, uma classe nessa pasta que eu vou chamar Tempo Cadastro Requirement. Ela tem que herdar da interface e Authorization Requirement. Está no namespace Microsoft ASP.NET Core Authorization. Aí a seguir eu vou definir o código da política, definindo uma propriedade Tempo Cadastro Mínimo, que vai representar o tempo mínimo de cadastro. A seguir eu vou criar a classe que herda de Authorization Handler. Vou na mesma pasta selecionar a opção Add Class e vou chamar essa classe de Tempo Cadastro Handler. Ela tem que herdar de Authorization Handler e o tipo usado é o tipo que eu defini representando a minha classe Tempo Cadastro Requirement. Então aqui eu vou ter que implementar, olha, o método Handle Requirement Async desta classe, que é uma classe abstrata, e aqui eu vou definir a lógica da minha política, como eu já expliquei, baseada aqui, ó, na CRAN cadastrado em. Aqui esse método ele é assíncrono, né? Então agora eu tenho uma classe que vai avaliar a política que eu estou definindo aqui nessa lógica e vai permitir o acesso ou não ao recurso. Então agora eu tenho que registrar a política aqui na classe Program. Então olha,
aqui eu já havia usado esse recurso para registrar as políticas na semana anterior. Aqui basicamente eu vou usar o mesmo código, né? Então aqui eu estou registrando a política, ó, tempo cadastro mínimo, e eu estou definindo o tempo em 5 anos. Devido à lógica que eu implementei aqui em tempo cadastro requirement, que foi definida em tempo cadastro handler. Então, com isso, eu não posso esquecer que eu tenho que incluir aqui, ó, o serviço no container de injeção de dependência, né? Definindo aqui, ó, que o meu tempo cadastro handler implementa a interface e authorization handler. Só assim ele vai saber que ele tem que usar essa classe para fazer a avaliação da política que foi definida aqui com esse nome. Então agora, para mim fazer a aplicação dessa política, eu vou ter que atribuir a CRAN cadastrado em a mais usuários para a gente comparar. Então atualmente eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio. Ó. Essa CRAN ela está atribuída a apenas um usuário, que é o usuário admin localhost. Ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que atribuir essa CRAN com valores diferentes, né, aos outros usuários. Para isso, eu vou alterar o método seedUserCRANSInitial, que eu usei na semana anterior para incluir essa CRAN aos usuários, e eu vou atribuir essa CRAN agora aos usuários, usuário localhost, gerente localhost e o macorat@yahoo.com. Então eu vou usar os seguintes valores, ó. O admin localhost já tem essa CRAN atribuída com este valor, então ele está tendo um tempo de cadastro de 8 anos. E eu vou atribuir agora ao usuário localhost, gerente localhost, macorat@yahoo.com. E eu vou usar os seguintes valores para o usuário 1 do 1, para o gerente 3 do 3 de 21, para o Macorat 2 do 2 de 2017. Então eu vou ter aqui, ó, os seguintes tempos de cadastro. O admin vai ter 8 anos, o usuário 3 anos, o gerente 2 anos e o Macorat 6 anos. Lembrando que o tempo mínimo de cadastro que foi definido pela nossa política, ela tem que ser igual ou superior a 5 anos. Aí nós vamos testar a aplicação dessa política personalizada. Então agora eu vou alterar o método seedUserCRANSInitial. Eu vou definir o código para atribuir a CRAN cadastrado em a esses usuários. Então, ó, vamos aqui em Services, seedUserCRANSInitial, o código que eu estava usando esse aqui, ó. Então, dentro desse try-catch aqui, eu vou remover todo esse código aqui. Só vou usar aqui o serviço, né, do User Manager. Então, dentro do try aqui, eu vou definir o usuário 1. Qual é a lógica que eu estou usando aqui? Ó? Eu verifico se esse usuário existe. Se ele existir, eu obtenho a CRANs desse usuário. Aí eu verifico se ele contém a CRAN cadastrado em. Se ele não contiver a CRAN, aí eu incluo a CRAN e atribuo um valor. Vou fazer isso para o gerente, user 1, né? Vou fazer isso para o usuário localhost, que é o user 2. Aqui tem que ser user 2, ó. Aqui tem que ser user 2, ó. E user 2. Fazer isso para o outro usuário, que é o último usuário, né? Que vai ser o Macorat. User 3, user 3, user 3, 2 e 1. Então aqui na classe Program, a chamada desse método não precisa ser alterada. Porque para simplificar aqui, eu alterei o código usado aqui, né? Porque eu só tenho 3 usuários. Se eu tivesse mais usuários, se eu fosse fazer isso de forma recorrente, eu iria fazer uma outra implementação aqui. Então eu vou executar, colocar um breakpoint aqui, ó. Eu vou colocar um breakpoint aqui, aqui e aqui, para a gente acompanhar a inclusão desses usuários. Então agora eu vou executar o projeto e vamos incluir essa CRAN a esses 3 usuários. Ó, ele parou aqui, vai chamar o método, vou pressionar F11, vou mandar ele continuar, ó. Usuário 1, ele vai obter as CRANs, vai cadastrar a CRAN para esse usuário, olha. Vai no usuário 2, obter as CRANs, vai cadastrar a CRAN para esse usuário e o usuário 3 vai fazer a mesma coisa. Beleza. Então agora, olha, eu vou parar o nosso projeto aqui e vou retornar ao SQL Server Management Studio, ASP.NET User CRANs. Ó. Olha aqui, ó, cadastrado em, cadastrado em, cadastrado em. Então eu tenho a CRAN atribuída a 3 usuários. Aqui eu acho que eu não registrei o usuário Macorat, né? Eu não registrei. Vamos fazer isso. Vamos registrar esse usuário. Então eu vou executar essa aplicação novamente. Vou registrar o Macorat. Vou registrar. Registrei o usuário.
Tá aqui, Macorati. Então agora eu vou parar e vou executar novamente para ele atribuir a crenha. Ele não atribuiu a última crenha aqui, porque esse usuário não existia, né? Então eu vou pôr o breakpoint nele, vou executar, atribuir a crenha. Agora ele está verificando, ele existe, ele vai atribuir a crenha a esse usuário. Pronto. Vamos parar novamente, retornar aqui para o SQL Server Management Studio e vamos ver a tabela ASP.NET User Cranes. Pronto, olha aqui, ó. Então agora eu tenho a crenha atribuída, ó, ao admin, ao usuário, ao gerente e ao Macorati, com as datas. Ó. Então agora eu vou aplicar essa política de autorização personalizada. Então para isso, olha, eu vou aqui no meu controlador Produtos Controller, deixa eu remover esse breakpoint daqui, ó, fechar, classe Program. Então agora eu vou no controlador Produtos Controller e vou aplicar a política de autorização. Então, ó, eu vou definir que somente usuários autenticados vão poder acessar o controlador. Então aqui eu não vou alterar. Usuários anônimos, ou seja, não autenticados, vão poder acessar o método Action Index. Aqui eu não vou alterar. Então aqui, ó, para ver detalhes, eu vou usar agora, ó, a minha política personalizada. Então eu vou usar aqui o atributo Authorize e aqui vou usar o parâmetro Policy. Então aqui eu estou indicando que agora somente usuários autenticados vão poder acessar esse método Details e somente os usuários que atenderem ao requisito dessa política personalizada que eu defini, tempo cadastro mínimo. Ou seja, o usuário vai ter que ter a claim, né, cadastrado em, e vai ter que ter um tempo mínimo de cadastro de 5 anos. Vou fazer isso aqui para obter detalhes, para criar o usuário, para editar e aqui, ó, para deletar, eu vou definir duas condições, ó, que o usuário vai ter que ter um tempo mínimo de cadastro de 5 anos e ele tem que pertencer ao perfil admin. Então observe que aqui eu estou combinando a política de autorização personalizada com a roles, com uma roles. Então aqui para o usuário poder deletar um registro, ele tem que ser do perfil admin e que tem que ter um tempo de cadastro mínimo de 5 anos. Então aqui, ó, para o nosso caso, somente o usuário admin localhost e o usuário macorati@yahoo possuem um tempo de cadastro superior a 5 anos. E somente o usuário admin pertence ao perfil admin. Então vamos agora executar e verificar a nossa política em funcionamento. Então, ó, se eu tentar acessar aqui produtos, qualquer usuário não autenticado, ó, não tem usuário autenticado, consegue acessar. Agora, se eu tentar acessar qualquer outro método action, ó, eu vou para o login. Ó, o Macorati, o tempo de cadastro dele é 6 anos. Eu vou fazer o login, estou logada com o Macorati, eu consigo acessar produtos, consigo criar, consigo editar, consigo ver detalhes. Agora, se eu tentar deletar, eu não vou conseguir, porque eu não pertenço ao perfil admin. Então, vamos fazer o logout, vamos fazer aqui o login e vamos agora usar o usuário admin. Estou logado como admin, vou acessar aqui, ó. Eu consigo criar, eu consigo editar, eu consigo obter os detalhes do produto e eu consigo deletar também, porque eu faço parte do perfil admin. Então a nossa política está funcionando corretamente. Olha, tempo cadastro mínimo está sendo aplicado aqui a method action details, create e edit. E no delete eu estou aplicando a minha política personalizada e estou adicionando que ele também tem que pertencer ao perfil admin. Aqui, olha, eu tenho que mostrar um erro que eu cometi que precisa ser corrigido. A data aqui, ó, estava 9/15 de 2014. Eu corrigi para 9/12. Se você não fizer essa correção, você vai obter um erro aqui, ó. Quer ver, ó? Vou deixar como estava antes, ó. Vou fechar tudo, vou executar e você vai ver que vai obter um erro se você não corrigir ali. Vou me logar como admin, ó. A hora que eu tento acessar, ó, olha lá, ó, ele vai dar o erro. Então você tem que corrigir, tá? Então, de qualquer forma, nós mostramos assim nesta semana que nós podemos criar uma política personalizada baseada em claims na ASP.NET Core Identity. Então, até a semana que vem, se Deus quiser.